Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma leitura maravilhosa deste podcast Saudabilize. Por aqui a gente está lendo esse livro incrível que se chama Lugar de Médico é na Cozinha. O autor é Dr. Alberto Peribanês Gonzalez e está sendo muito interessante. Chegamos agora na parte 2 do livro. E a leitura desse livro é parte da conscientização alimentar que o Saudabilize nos traz, né? Porque é exatamente esse o grande objetivo, essa é a grande transformação que acontece quando uma pessoa entra no Saudabilize. A cozinha dela se transforma. Ela passa a conhecer ingredientes que ela não conhecia, eles passam a ser usuais na vida dela, né? E essa é a grande transformação que acontece dentro da cozinha para transformar a sua alimentação. Então, o Saudabilize vem com esse grande objetivo, com essa grande missão de transformar a vida das pessoas, de transformar a cozinha das pessoas em um lugar de saúde, em um lugar de paz, de harmonia, de construção de uma vida mais longeva e mais saudável. A gente então faz aqui essa leitura desse livro, a gente lê esse livro todos os dias, 15 minutos por dia, que é algo que você pode fazer enquanto você lava uma louça, enquanto você dirige para algum lugar, você vai ouvindo essa leitura, e isso vai entrando na sua mente de alguma forma e vai te trazendo consciência alimentar para você escolher, fazer melhores escolhas naturalmente no que coloca no seu prato. Então, exatamente aqui a gente começa essa leitura de hoje. A gente está no final de um capítulo aqui, do capítulo 5, e passando para o capítulo 6, e aí ele traz aqui uma lista de aditivos alimentares permitidos pela vigilância sanitária, para uso em pães de farinha com fermentos biológico ou químico. A fonte disso aqui é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, 1994. Então diz, acidulantes são ácido tartárico e ácido fosfórico. Reguladores de acidez, tartarato monossódico, tartarato disódico, tartarato monopotássico, tartarato de potássio, tartarato duplo de potássio, fósforo. Bom, tem um monte de nome aqui de coisas. Os aromatizantes são todos autorizados. Eu não vou ficar lendo todos os nomes, porque nem sei se faz muito sentido para quem está escutando, né? Mas ele traz emulsificantes, todos autorizados, e alginato de propileno e tal. Traz todos a lista de todos os espessantes, estabilizantes, todos os melhoradores de farinha, que são todos autorizados, fermentos químicos, e ele traz, lembre-se, todos esses componentes podem estar dentro do pão vosso de cada padaria. Então aqui, na verdade, é isso, o que ele tenta trazer aqui é uma lista de todos os aditivos alimentares para você ter uma ideia do que um simples pão francês pode conter. Então ele pode ter ácido tartárico, ácido fosfórico, tartarato monossódico, fosfato de calcácio. E o que isso faz no nosso corpo, né? Eu acho que esse que é o grande questionamento que ele está trazendo aqui. Ah, é um sorbato, é um glicol, é uma sorbitana, é um não sei o quê, um monte de nome estranho, esquisito, que a gente realmente, verdadeiramente, não sabe. Isso pode estar num simples pãozinho francês de cada dia, porque as padarias colocam melhoradores de farinha, as padarias usam fermentos químicos horríveis, né? Então, é basicamente isso que ele está trazendo antes de trazer o conceito do pão essênio, que vai ter no final do livro, tem as receitas, né? Tô ansiosa para a gente chegar nessa parte. E aí, então, a gente começa com o capítulo 7 hoje, que diz as novas fontes de proteína. E aí tem assim, e aquilo que nesse momento se revelará aos povos surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de ter sempre estado oculto quando terá sido óbvio. E é um índio, Caetano Veloso, 1976. A ousadia de Colombo. Em um determinado momento da história havia uma grande discussão sobre se a Terra era redonda. Espanha e Portugal, nossas raízes ibéricas, eram potências navegadoras. Um ousado navegador gevonês, de nome Cristóvão Colombo, pedia recursos à coroa espanhola, dizendo que poderia chegar às Índias pelo Ocidente. Colombo se desesperava, tentando explicar o óbvio aos seus prováveis patrocinadores. Nem assim os convenceu. Anos depois, com 3 caravelas e uma tripulação de presidiários, descobriu um novo mundo, navegando pelo Ocidente. Aqui estamos, no tempo presente, ano 2000 e tantos, vivemos em um mundo de guerras, violência urbana, devastação ambiental, miséria, fome e mais tantas mazelas que nem vale a pena mencionar. O que fazemos todos os dias? O que nos torna solidários com esse quadro dantesco? A resposta é óbvia. Comemos todos os dias alimentos que nos trazem guerras, violência urbana, etc, etc. Alimentos sem informação, sem enzimas e sem vida.
Estamos condicionados desde que nascemos a comer sementes cozidas. Feijão com arroz, ervilhas enlatadas daqui, um grão de bico acolá, milho cozido, pipoca, pés de moleque. Bem, o resto da nossa alimentação fica mais ou menos na tríade: farináceos, gorduras e carnes. Exemplo, bife com batata frita, hambúrguer. Deixamos apenas 1 a 5% da nossa dieta por conta de verduras, legumes cozidos e frutas. E achamos que estamos nutrindo, não é genial? Ainda por cima, apelamos aos refrigerantes e doces para empurrar o processo digestivo, acabando por exauri-lo de todas as suas enzimas. Após uma refeição nesse esquema, ficamos mortos, temos que nos deitar ou vamos nos arrastando para o trabalho. Pois imagine agora que, de um momento para outro, você não joga mais as sementinhas no fogo, tal qual se fazia com uma bruxa da Inquisição, mas deita-as carinhosamente em uma tigela de água limpa, deixa-as por uma noite envolta em mistérios da água, vai dormir e sonha com o dia seguinte. Você acorda e pensa: o que há de novo hoje? As sementes estão germinando na bancada da cozinha. Você enxágua as sementes, deita-as sobre uma peneira e vai fazer o seu trabalho, deixando que o ar também faça o dele. Peça para alguém regá-las durante o dia. Se não tiver ninguém em casa, leve-as num vidrinho com filó. Se estiver em casa, lave-as você mesmo. Invente, namore suas sementes. Deixe-as namorarem você. Desse namoro, a civilização humana surgiu e caminhou pela Terra. Você estará resgatando milhares de anos de esquecimento. Anote em uma agenda. Essa data é importante em sua vida, porque a partir de hoje, tudo vai ser diferente. Aí tem um desenho da semente germinada. O narizinho branco que surge da sua semente germinada representa toda aquela ousadia que Colombo teve ao navegar pelos novos mares. Aproveite a energia vital que está radiando das sementes. Elas são utilizadas em todas as receitas desse livro e conduzirão o leitor a longas travessias que o farão chegar a um novo mundo de saúde, fartura e paz. A neura das proteínas. A maioria dos que hesitam em partir para uma alimentação vegetariana afirma que ela é desprovida de proteínas, aquelas substâncias sem as quais não vivemos. Na verdade, as proteínas são os tijolos estruturais de todos os tecidos no plano molecular, além de combustíveis que produzem energia para as células. Estão presentes no RNA e no DNA, portanto são chave na genética. Na forma de proteínas circulantes, dão estrutura ao plasma, e na forma de enzimas, todas as enzimas são proteínas. Simplesmente são responsáveis pelo funcionamento de toda a engenharia da vida, desde a respiração, passando pela coagulação sanguínea, a imunidade, equilíbrio endócrino e muitas outras funções. Pode-se afirmar que as proteínas participam de todas as instâncias da vida. Com tantos atributos, fica óbvio que todos tenham essa neura. Afinal, como ter uma dieta que possa suprir a demanda de proteínas que tanto precisamos? Em nome disso, milhares de animais são sacrificados diariamente, florestas são devastadas em nome da expansão de pastos, milhões de litros de leite são ordenhados e pasteurizados, milhões de ovos são depositados e embalados para abastecimento das cidades. Segundo Márcio Bom Tempo, cada brasileiro come, ao longo de uma vida, 7 vacas, 13 porcos e 1.500 galináceos. Em muitos lugares do Brasil e no mundo, uma família diz-se pobre e faminta se a sua mesa não tiver presente diariamente algo de carne, ovos ou laticínios. Os pais que resolvem nutrir seus bebês sem esses alimentos de origem animal são considerados irresponsáveis ou loucos. Ninguém pode imaginar um atleta de alto rendimento que seja vegetariano. No entanto, uma nutrição altamente proteica pode ser atingida com a alimentação viva. Primeiro ponto crucial é o não cozimento. Conforme mencionado nesse livro, 50% das proteínas perdem-se com o cozimento de altas temperaturas. Daí o alimento cozido já parte em desvantagem. A proteína mastigada é ingerida e requer fluxo copioso de ácido clorídrico jorrado pela mucosa gástrica, capaz de corroer uma barra de ferro para dissolver os nacos de fibra animal ou as sementes cozidas. Grandes quantidades de pepsina, quimiotripsina e proteases, enzimas responsáveis pela digestão das proteínas, são lançadas na luz do estômago e seriam capazes de digeri-los se não existissem mecanismos de proteção. Só então os milhares de aminoácidos, contas de um colar, que é a proteína, estarão disponíveis à parede intestinal para que ocorra a sua absorção. A economia do corpo é perceptível para cada um de nós. O custo dessa forma de ingestão é muito alto. Gastamos muita energia apenas para digerir os alimentos. Não se joga ácido clorídrico e enzimas no sistema sem gasto de ATP, trifosfato de adenosina, o bloco fundamental de energia do corpo. A nossa pilha descarrega para manter esse tipo de digestão. Não podemos ver esses processos que foram estudados com afinco pela ciência, mas podemos perceber a queda de energia após um almoço convencional.
Já nas sementes em germinação, a proteína armazenada durante o estado inativo, colar de contas, é decomposta em seus aminoácidos, as contas. Existem processos enzimáticos dentro da semente que terminam por oferecer esses fundamentais nutrientes na sua forma mais simples, pronta para absorção, sem qualquer gasto de energia para o corpo. Os efeitos da semente germinada naqueles que sofrem das dores de gastrite e úlcera são impressionantes. Sem as proteínas inteiras para digerir no estômago, a quantidade de ácido clorídrico e proteases produzida após uma ceia desse tipo é ínfima. É a forma mais fisiológica de reduzir a secreção cloridropéptica, prescindindo dela em vez de bloqueá-la. Um exemplo de tratamento de doenças por intermédio do reequilíbrio fisiológico. O efeito antiácido não é dirigido ao órgão estômago, mas toda a economia corporal, pela alcalinização do sangue obtida a partir de uma alimentação biogênica. Segundo conhecimentos adquiridos em um verão na Universidade de Brasília com a professora Gabi em um inesquecível curso de nutrição aplicada, podemos encontrar todos os aminoácidos essenciais nas plantas e nas sementes, desde que saibamos como usá-las. Segundo ela, a nutrição de uma pessoa estaria garantida, pelo menos na parte proteica, com a associação de cereais e leguminosas no mesmo prato. Isso porque os cereais contêm os aminoácidos essenciais que as leguminosas não contêm e vice-versa. Dizia ela também que faltariam ainda os aminoácidos essenciais triptofano e metionina, que seriam garantidos com um pedacinho de toucinho. Contava ela que bastava que os brasileiros comessem feijão, uma leguminosa, e arroz integrais, um cereal, temperados com toucinho para garantir a sua oferta diária de proteínas. E ela estava certa. Desde essa valiosa aula, passei a tratar as carnes com mais restrição, fazendo um prato cheio de cereais e leguminosas, e o pedacinho de carne era o que coubesse na palma da minha mão. Mas hoje eu utilizo em minha dieta pelo menos 14 tipos de cereais e leguminosas germinados. Se me ocorresse comer carne, elevaria meu ácido úrico, pois afetaria proteínas em excesso. Ofertaria proteínas em excesso. Na mesma palma da mão que cabia um pedacinho de carne, agora um punhado de cereais e um punhado de leguminosas germinadas são capazes de me oferecer todos os aminoácidos essenciais. Ainda durante a germinação, ocorre a transformação de aminoácidos não essenciais em aminoácidos essenciais. Logo, o triptofano e a metionina, lembrados pela querida professora Gabi, estão garantidos. E não preciso mais do tal pedaço de toucinho. Deixamos-no para o porquinho e deixamos o porquinho em paz. Então, quais são os cereais e as leguminosas? É fácil e difícil responder. Fácil se formos às plantações para ver as diferenças. Difícil se tentarmos identificá-los das embalagens dos supermercados. Afinal, todos são grãos. Ao vivo e a cores fica fácil. A diferença é que os cereais crescem em espigas e as leguminosas crescem em bagas. Todos conhecem a espiga do milho, logo o milho é um cereal. Todos conhecem a baga do amendoim, logo o amendoim é uma leguminosa. Grão de bico, ervilha, feijão e soja crescem em bagas. Arroz, trigo, centeio e cevada crescem em espigas, e assim por diante. Amaranto é o quê? Olhe para a planta ou para uma foto dela. É uma espiga? Logo, o amaranto é um cereal. Voltando ao esquema do sinergismo, não preciso saber quais aminoácidos existem, em que quantidade, dentro de qual grão. Basta apenas que em meu prato estejam presentes um cereal e uma leguminosa germinados, e que seja possível uma oferta variada de cada um desses grupos. Quando tenho um desejo, é muito bom seguir os desejos alimentares nessa forma de culinária. Preparo uns 7 grãos, um prato delicioso que, como o nome indica, é uma mistura de 7 grãos germinados. Ou faço uma paella valenciana, que além de cereais e leguminosas, leva sementes germinadas, castanhas e algas, um banho de proteínas. Brotos e verduras. Se deixarmos a germinação seguir, regando regularmente, mantendo frescas as nossas sementes, obteremos os brotos, que pela progressão da planta consomem alguns dos nutrientes encontrados nas sementes. Perdem algo do valor nutricional, mas continuam altamente energéticos, oferecendo uma ampla gama de enzimas e a clorofila. Como boas fontes de proteína, há os brotos de alfafa, feijão e soja, que podem ser encontrados em prateleiras de lojas de produtos orientais e supermercados. O broto do trigo é considerado a linha de frente na alimentação crua, por possuir propriedades nutricionais e medicinais espetaculares. Palavra de Jesus de Nazaré aos nossos irmãos dos eleitos, conforme no Evangelho Essênio da Paz. Mas agora vos falarei de coisas misteriosas, pois na verdade vos digo, a relva humilde é mais do que o alimento para o homem e para o animal. Ela esconde sua glória debaixo de um aspecto despretensioso. É o ponto de encontro entre os reinos terreno e celestial. O broto do girassol é delicioso, tem um sabor exótico, que lembra de longe o agrião, só que um pouco mais adocicado. É perfeito para decoração de saladas, pode ser incluído em pratos mornos e adicionado ao leite da terra.
É também uma verdura orgânica que pode ser cultivada na cozinha. As propriedades medicinais e nutricionais assemelham-se às dos brotos de trigo. É impressionante ver como os brotos de girassol esticam-se em direção à luz e seguem qualquer estímulo luminoso, mudando sua posição na bandeja em questão de minutos. É talvez a planta que mais absorve informações solares, criando substâncias nutritivas únicas. Os incas veneravam o girassol, tendo-o como a própria representação do deus Sol. Brotos de feijão moyache, alfafa, mostarda e outros já são encontráveis em casas especializadas de produtos orientais. Deve-se adotar os mesmos critérios que os das sementes na hora da compra. As hortaliças orgânicas surpreendem, pois quase todos nós temos como pouco calóricas e proteicas, mas não é o caso. O agrião é composto de 50% de proteínas, tendo todos os aminoácidos essenciais. Em proporções também altas encontramos o espinafre, a alface roxa, a rúcula, a bertalha e a salsa. Praticamente todas as verduras de folhas escuras têm proteínas e oferecem-nas na forma balanceada. Outras fontes de proteína do reino vegetal, as algas. Como se trata de alimentos novos, abro uma exceção à regra e entro em detalhes reducionistas para melhor explicação de seus efeitos medicinais. Os vegetais marinhos têm uma riqueza enorme em minerais, particularmente cálcio. São muito mais ricos em cálcio do que os produtos lácteos e em oligoelementos como cobre, zinco, estrôncio, cobalto, níquel, molibdênio, chumbo, estanho, vanádio, bromo, prata, cromo, bário, lítio e bismuto. Seu teor de proteínas é também bastante elevado, assim como o teor de carboidratos e vitaminas, sendo que algumas algas possuem quantidades significativas de vitamina B12, que geralmente considera só existir em produtos de origem animais. As algas são plantas que fazem fotossíntese a partir da luz do sol e apresentam, portanto, grande quantidade de pigmentos verdes, clorofila, além de azuis, marrons ou vermelhos. É possível encontrá-las mais frequentemente em lojas de produtos orientais. Nessas culturas fazem parte da dieta diária há pelo menos 10.000 anos. Há, no entanto, relatos de consumo de algas por povos mediterrâneos, norte-europeus e nativos da América Latina. As que eu consumo são desidratadas, não tostadas, e têm origem em mares da Coreia, com controle biológico. Quando consumidas frescas, colhidas na hora, as algas devem ser deixadas de molho para atenuar sua salinidade. As que são apresentadas em embalagens comerciais já foram previamente lavadas e secas. Devem ser deixadas de molho para hidratação e regresso à consistência natural. Para quem gosta de comida japonesa e de sushis, é muito fácil adaptar-se às algas, por seu gosto suave de mar. Os tipos mais facilmente encontrados são nori, kombu, hiji-iki e wakame. Substituem os peixes com vantagens nutricionais, culinárias e pelo sabor. É muito importante salientar que não se deve procurar as algas mais caras em pó, em cápsulas e que tenham maior conteúdo de proteínas, mas, antes de tudo, fazer com que elas frequentem as nossas mesas de forma quase diária. Elas são deliciosas, algas são as verduras do mar e existem em muitas variedades. Por sua grande proporção de fibras, as algas constituem um complemento ideal nas dietas de emagrecimento. Além de satisfazerem o prazer de comer, proporcionarem a sensação de estômago cheio e saciado pela dilatação da fibra. Gente, vou parar por aqui, porque já passamos, né, do tempo, que ele vai começar a falar de cada uma das algas aqui, que eu achei bem interessante. Então, a gente volta amanhã para saber sobre cada uma das algas especificamente. Beijo e até lá!